movimento abolicionista é visto por nós como o mais importante movimento social do século XIX. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o que foi isso, né, os movimentos abolicionistas. Tem muita notícia, circula muita informação sobre o abolicionismo e o fim da escravidão no Brasil, em mídias como novelas, romances, né, todo mundo tem alguma ideia, tem alguma informação sobre isso, mas eu acho que é fundamental que a gente converse para a gente entender o que nós, historiadores, pensamos sobre o assunto. A primeira coisa que eu acho que preciso dizer é que o movimento abolicionista é visto por nós como o mais importante movimento social do século XIX. Para alguns autores, é inclusive o primeiro grande movimento social do Brasil. E eles usam essa definição porque o movimento social diz respeito a uma reunião muito grande de sujeitos, homens e mulheres, em torno de uma causa, em torno de uma questão, sendo que esses participantes, essas pessoas, elas têm interpretações diferentes sobre aquela situação. Elas têm projetos diferentes diante daquela situação, mas todas elas concordam em torno daquela bandeira. Foi o que aconteceu com o abolicionismo a partir da década de 70 do século XIX. Vários segmentos sociais, estudantes de direito, estudantes de medicina, militares de baixa patente, políticos liberais, começaram a se aglutinar em associações, em sociedades, e a defender a ideia de que era fundamental para o progresso do Brasil que a escravidão acabasse. Isso quer dizer que, naquele momento, se via no horizonte um país em que a escravidão não fosse mais fundante, como havia sido desde que chegou a primeira caravela. Isso é uma mudança enorme. Se a gente imaginar que o Brasil nunca tinha sido organizado em termos sociais, políticos e econômicos sem a escravidão. Então, mesmo em cidades pequenas ou em regiões em que a presença africana não era muito significativa, o fim da escravidão causaria um impacto muito grande, e as pessoas que estavam discutindo sobre isso sabiam a esse respeito. Uma das coisas que é muito importante da gente assinalar quando a gente está falando sobre esse assunto é que essa pluralidade de indivíduos que participaram do movimento social incluía mulheres, incluía militantes que eram negros, que haviam sido escravizados ou que haviam nascido livres. Todo mundo, em algum momento, ouviu falar de Luiz Gama, né? Talvez seja o herói, né, do processo abolicionista mais conhecido, e é muito merecido. Luiz Gama tem uma história, não vou contar aqui porque não vai dar tempo, e é até bom, porque aí vocês vão procurar, vão atrás para saber, mas o Luiz Gama tem uma história cinematográfica, assim, ele deveria ser um dos personagens mais biografados da nossa história, porque ele foi escravizado, foi vendido como escravo pelo próprio pai, foi escravizado em São Paulo, chega em São Paulo, sai da Bahia, chega em São Paulo no momento de explosão da economia cafeeira. Ele se torna, ele aprende a ler e escrever, e ele se torna uma liderança, né, um rábula, uma espécie de advogado sem titulação para isso, que se presta a auxiliar todos aqueles escravizados que desejassem lutar pela sua carta de alforria. É uma história linda. E o Luiz Gama é visto como um dos maiores representantes do movimento abolicionista, e ele, em muitos momentos, concordava com os outros abolicionistas, e em outros momentos ele discordava. Por exemplo, o Luiz Gama, com certeza, foi um dos abolicionistas que mais pautou a importância de pensar sobre raça quando a gente estava falando de mudança social. Ele é muito singular nesse sentido. Mas nesse movimento abolicionista também a gente vai encontrar estudantes da Faculdade de Medicina que naquele momento também estavam lendo sobre teorias raciais e estavam acreditando de que as hierarquias entre as raças eram dadas desde sempre, era um processo natural. Então, é muito importante a gente entender essa pluralidade, porque é essa complexidade que explica a complexidade do próprio Brasil. É essa forma como a gente precisa ler esses movimentos sociais
com uma grande bandeira estendida, embaixo da qual a gente vai ter sujeitos, pessoas, homens e mulheres, que vão ter projetos nacionais diferentes, que vão ter planos para esse Brasil que eram diferentes, mas que estavam juntos, apostando de que era fundamental promover o fim da escravidão, que faz com que a gente entenda como é possível que várias pessoas que nem sempre concordam em seus projetos de país possam defender a mesma causa. Eu acho isso um dos aprendizados mais instigantes e mais desafiadores para nós.